Salve, salve galera, Edu da Fute na área, tudo bem? Galera, vamos aqui para mais um vídeo nosso aqui. E o vídeo de hoje é para falar sobre a seleção brasileira, hein? Seleção brasileira, primeira convocação do técnico Fernando Diniz, o técnico interino da seleção. É o técnico que vai estar aí até um técnico efetivo. Muitos dizem que possivelmente será o Ancelotti, mas ninguém ligado ao Ancelotti ainda falou nada e nem o próprio Ancelotti, né? Então, assim, pode ser que de interino passa a ser o técnico principal da seleção. Então, vamos analisar um pouquinho aí da convocação dele, vamos falar um pouquinho sobre ela, para ver o que a gente acha. Beleza? Então vamos falar posição por posição, aqueles que eu acho que não deveriam estar e aqueles que eu acho que poderiam estar nessa possível convocação. Tá bom? Bora lá então? Então nós temos a lista de convocados do técnico Fernando Diniz e nós começamos com os goleiros, né? Alisson, Bento e Ederson. Desses três goleiros, gente, para mim indiscutível é o Ederson, que vive num momento a sua melhor fase da carreira, né? Ele vive a melhor fase da carreira dele. Jogou muito bem essa última temporada pelo Manchester City, campeão europeu, inclusive fazendo boas defesas na final. Então, assim, vive a sua melhor fase e merece muito estar como titular da seleção, tá? Merece estar como titular da seleção. Então, assim, para mim, no meu modo de ver, incontestável, muito boa essa convocação do Fernando Diniz. Bento do Atlético Paranaense. Poxa, o Bento é um goleiro que, claro, é novo, você pode dar essa oportunidade para ele, tem o objetivo de levá-lo para poder pegar uma experiência, né, para a Copa do Mundo, né, e possivelmente lá na frente ser um goleiro titular da seleção, quem sabe é um goleiro muito bom, pega muito bem no Atlético Mineiro, no Atlético Paranaense, faz bons jogos, né, e é interessante estar aí, né. Alisson do Liverpool. O Alisson, para mim, ele é o único contestado aqui, na minha visão. Tá? Eu acho que o Alisson não merece estar na seleção. Ele está porque está num grande clube, né, do mundo, que é o Liverpool, e está numa grande liga, que é a Premier League, mas a sua fase não é uma fase boa. Ele teve aquela fase muito boa em 2019, né? Uma fase muito boa, né? Então, assim, tirando isso, o Alisson só vem caindo, né? Em alguns jogos falhando de forma até meio que grotesca. Então, assim, na minha visão, o Alisson não merecia estar nessa convocação. E quem eu levaria para o lugar do Alisson? Eu levaria o Everton. Eu acho que o Everton é um grande cara, um grande goleiro que poderia estar nessa convocação. Então, assim, analisando bem, certinho, eu acho que o Everton ele poderia estar nesse lugar. Porque é um goleiro que vem mantendo regularidade no time do Palmeiras, né? É um goleiro que vem conquistando títulos, é um goleiro que vem pegando bastante, né? Difícil fazer gol no Everton. Então, assim, eu acho que é um cara que poderia e deveria estar nessa convocação, e para mim, muito do seu mérito, e no lugar do Alisson, que na minha visão não deveria estar. Até porque o Alisson é um goleiro bem contestado desde a Copa de 2018. Muitas pessoas o contestam porque falam que o Alisson não faz defesas importantes em momentos importantes. Nas duas Copas eu também achei. Na Copa de 18 eu achava que era um pouco mais complicado, era um pouco mais difícil, mas essa última Copa de 2022 eu achei que o gol era bem defensável. Era bem defensável, tá? Então, assim, na minha visão, o Alisson não merece estar aí. Aí nós vamos caminhando para as laterais. As laterais aí nós temos Danilo, né? Danilo é um cara que o Fernando convocou pela experiência, né? Foi para a última Copa do Mundo, foi o titular, então assim, não tem uma grande receita assim, não, vamos trazer, mudar radicalmente. Até porque não tem um grande lateral no mundo. Se tem uma posição que o Brasil é carente hoje em dia, gente, é a lateral, tanto direita quanto esquerda. Não tem um grande lateral que você fala, nossa, esse lateral está entre os melhores do mundo, joga demais. Não temos mais. Então, assim, eu entendo a convocação do Danilo muito mais pela experiência, né? O Wanderson do Mônaco, confesso que não conheço, tá? O Caio Henrique também não o conheço tanto, mas ouvi boas referências.
muita gente eu vi, tanto na mídia quanto pessoas conversando próximo, que o Caio Henrique é um bom jogador. É um bom jogador. E muita gente fazendo lobby para essa convocação. Fernando Diniz o convocou e tá aí. Renan Lodge é mais do mesmo, né? Já jogou pela seleção, inclusive naquela Copa América lá, falha contra a Argentina foi dele, né? Então é um cara que já jogou, já esteve lá. Meu modo de ver, não tem nenhum grande que você pode falar, nossa, deveria estar. Não, na minha visão, está bem convocado. Apesar que você poderia levar o Ayrton Lucas no lugar, né? Que é um grande lateral esquerdo do Flamengo. Tá? Não vive o seu melhor momento no Flamengo, mas é um cara que eu acho que poderia estar nessa lista sim, tá? No lugar do Renan Lodge, na minha visão, tá bom? Mas nada de muito contestado assim não, tá? Agora vamos passando para a zaga. Zagueiros, Ibanez. O Ibanez está no Al-Ahly, ele está no mundo árabe, né? Na minha visão, não deveria estar nessa convocação, não deveria, tá? O Gabriel Magalhães, do Arsenal. Ano passado, ele até era titular do time, jogava. Agora ele já não está tão titular assim, né? Tem estado na reserva, não é o seu melhor momento no time dos Gunners e ele foi convocado. Mas assim, uma convocação que dá até para entender porque a gente tem um Militão que se machucou, né? Então, assim, teoricamente está sobrando uma vaga. O que eu gostei é que não tivemos Thiago Silva, eu acho que isso é uma evolução, tá? Já deu, acabou a época Thiago Silva, já deu, agradecemos por tudo, mas já foi, não dá mais para convocar. Marquinhos, eu tenho certeza que ele está convocando muito mais pela experiência, porque o Marquinhos é um jogador experiente, Copa do Mundo, né? Então, assim, é mais pela experiência, né? Um jogador que ajuda. Marquinhos, eu tenho uma restrição com ele que eu acho que em momentos decisivos ele falha. Então, é um cara que, assim, eu tenho restrições com ele. Mas eu entendo a convocação dele por ser mais pela parte da experiência. Também não dá para você mudar tudo de uma vez, né? Você tem que transformar aos poucos e aí vendo aqueles que dá e aqueles que não dá para ficar, tá? E o Nino do Fluminense, está jogando muito bem, né? E é um cara de confiança do Diniz. É um cara que joga, ele é treinado pelo Diniz no Fluminense. Então, é um cara de confiança dele e vem jogando muito bem. Não dá pra gente falar um absurdo a convocação do Nino. É uma boa convocação, é um cara que pode dar muito para o futebol brasileiro. É um bom zagueiro, boa estatura, boa técnica de passe, né? Um cara que ajuda muito no time do Fluminense e joga de uma maneira exposta, né? E com isso, ele tem um cara que vai ajudar ele nessa transição de time, porque a gente sabe como o time do Fernando Diniz joga tocando a bola, sempre de lá de trás, e o Nino é um cara que conhece muito bem o sistema e pode ajudar os outros a se ambientarem com esse sistema Fernando Diniz, né? Então, boa convocação até agora, tá? Dos zagueiros, a minha restrição é somente banhos, mas do restante tá legal, dá para ir. E falando agora de meio-campistas, vamos falar aqui do André. O André, que é treinado pelo Fernando Diniz, é do Fluminense, né? Então, assim, conhece muito bem o sistema de jogo do próprio Fernando Diniz. É um cara que vai ajudar muito e agregar muito aí para o Fernando Diniz, né? Nessa transição. Então, assim, é um cara que vem merecendo bastante essa convocação. Pelo que vem jogando já de algum tempo. O André não está jogando agora, ele já está jogando muito bem há algum tempo. Então é um cara que merece muita convocação. Minha visão, aprovado. Bruno Guimarães, principal jogador do Newcastle, vem jogando demais na Premier League, né? Merece e muito estar nessa lista, né? Incontestável, né? E, na minha visão, titular, tá? Nada de reserva. Titular. Casimiro, Manchester United. Aqui, para mim, gente, pega um pouco. E pega um pouco pelo seguinte: Casemiro é um grande jogador, vem jogando bem no Manchester United, é um dos principais jogadores do time, né? Então, assim, é um cara que não dá pra gente esquecer. Mas é um cara que já tem uma idade avançada e, para mim, não estará na próxima Copa. Então, assim, eu entendo que o Fernando Diniz convocou ele mais pela segurança de ter uma experiência no grupo do que propriamente dito por
porque assim eu pretendo levá-lo para a Copa do Mundo se caso for efetivado, entende? Eu, particularmente, não convocaria mais para nós termos uma dimensão de como será sem o Casemiro, né? Testando o André, um Bruno Guimarães, tá? Então, assim, eu não convocaria. Mas também não é nenhum absurdo pensando num técnico que precisa vencer para conseguir estar no cargo, né? Que a gente sabe que seleção brasileira é vitória. Se não vencer, não vai estar no cargo. Visto o Ramon aí que durou alguns joguinhos aí, não conseguiu, né? Então, no meu modo de ver, Casemiro eu não convocaria, mas também não é nenhuma besteira convocá-lo, tá? Joelinton no Newcastle, eu não vou mentir para vocês, não conheço muito bem o Joelinton, então não posso falar sobre, né? Mas assim, pode ser que seja alguém que esteja jogando bem, na minha visão não sei, porque não conheço, tá? Rafael Veiga, para mim, já mereceu muito mais do que hoje, né? Hoje ele merece menos estar lá, mas já mereceu muito mais e não esteve. Então agora, quem sabe, né, pode ser uma chavinha aí, uma virada de chave aí na carreira do Veiga, né? Para que ele possa mostrar o futebol que ele mostra no Palmeiras na seleção brasileira, né? Possa jogar bem e possa nos ajudar aí. Porque é um grande jogador, é um jogador rápido, é um jogador que bate bem na bola, é um jogador forte, que recompõe muito bem na marcação, né? E um cara que bate pênalti, é um cara que é bem completinho, assim, né? Para os dias de hoje. Então, um cara bem voluntarioso, que ajuda demais. E tem boa técnica, muito boa técnica, tá? Então, assim, aprovado na minha opinião, convocação do Veiga. Atacantes, Antony. Antony, para mim, não deveria estar nessa lista. Desculpem aqueles que gostam, desculpem os clubistas, mas não deveria estar na lista. O Antony não é titular absoluto nem no Manchester United. Ele não joga no Manchester United com regularidade, né? Não é um jogador muito regular, não faz a diferença assim. Então, assim, minha visão não deveria estar. Gabriel Martinelli, aprovadíssimo, jogador muito bom, de excelente técnica, um dos principais jogadores do Arsenal, que faz a diferença no time do Arsenal e ajudou muito o Arsenal no vice-campeonato da Premier League da última temporada. Então é um cara que merece muito estar. Matheus Cunha do Wolverhampton, né? Tá sendo um bom jogador, mas também na minha visão não merece estar. Matheus Cunha e Richarlison para mim estão mais ou menos ali. Então, dois jogadores iguais, leva um jogador um pouco. Apesar que o Matheus Cunha ele faz mais um pivô do que o Richarlison, né? O Richarlison ele joga um pouco mais de frente para o gol, mas o Matheus Cunha, não, para mim não. Neymar, para mim, incontestado, tem que estar na lista. O Neymar de talento é o maior que nós temos, né? Então não dá para você tirar o Neymar de fora, não dá para deixar o Neymar de fora, né? Então é o melhor que nós temos, tem que estar. Richarlison, para mim, também tem que estar, mas com ressalvas, tá? Não vem jogando bem. Harry Kane saiu do Tottenham, ele ainda não conseguiu ter um protagonismo esperado, tá? Então, assim, com ressalvas o Richarlison. Mas o Richarlison, ele tem algumas coisas que podem ajudar ele. Porque, assim, ele é um jogador que pode ser o centroavante, mas também ele sai bastante da área. Então, ele é um cara que pode ajudar muito nesse sentido, né? Com variações de posições. Então, o Richarlison é um cara que hoje em dia não merece tanto, mas também não é nenhum absurdo estar lá. Tá? Até porque não temos um grande jogador. O que poderia ser é o Pedro, mas o Pedro nem titular no Flamengo é, então, hoje em dia, então também não é um absurdo, não. Rodrigo do Real Madrid está jogando demais, tá? Rodrigo evoluiu muito, né? Então, assim, merece estar e ser titular, tá? Ser titular. Hoje em dia ele merece ser o titular. E o Vinícius Júnior do Real Madrid também, indiscutível, tem que estar e titular absoluto, sem dúvidas, tá? Quem poderia estar, mas eu também não vejo como absurdo não estar, é Rafinha do Barcelona, né? É um jogador que de boa velocidade, boa técnica, mas que na última Copa do Mundo não jogou bem, não foi o jogador que nós esperávamos que ele fosse, né?
Ele jogou bem em alguns amistosos, mas na Copa do Mundo não ajudou. Um jogador que poderia estar também, mas também não vejo como absurdo não estar, é o Gabigol. Mas eu acho que pela questão de relacionamento, ninguém convoca o Gabigol e dificilmente será convocado, tá? Agora, nessa lista, quem deveria estar e muito chama-se Vitor Roque. É um absurdo para mim o Vitor Roque não ser convocado por tudo aquilo que ele vem fazendo no futebol brasileiro. Deveria estar, seja no lugar do Matheus Cunha, seja no lugar do Richarlison, de alguém. Tinha que tirar alguém aí para colocar ele, ou do Antony, alguém tinha que sair para colocar ele. Porque a fase que ele vem vivendo é, cara, é algo impressionante. Então, Vitor Roque, nossa menção honrosa e muito honrosa, deveria estar com certeza na nossa lista. Mas no mais, eu achei uma boa convocação, tá? Tirando essas ressalvas aí que eu coloquei para vocês. Beleza, galera? E você, o que que você acha? Você acha que foi boa a convocação do Fernando Diniz? Não foi boa? O que que você faria de mudança? Manda pra gente aí nos comentários pra gente saber, tá? E não se esqueça de deixar o like e não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Rumo aos 500 inscritos. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Tamo junto.